Meu nome é Diego e hoje, junto com Mariana, vamos falar do cálculo de volume de blocos retangulares utilizando as unidades de medidas convencionais, que são as mais usuais. Esse assunto é o assunto do eixo de grandezas e medidas e é dado no 7º ano. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, inicialmente, o que é volume? Eu coloquei aqui uma definição breve. Volume é o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, de forma simples, é isso. É o espaço que um corpo ocupa ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. A substância pode ser ar, pode ser água, pode ser qualquer coisa que vai ocupar um espaço dentro de um corpo, por exemplo, dentro de um sólido. E falando em sólido, o sólido geométrico que a gente vai abordar aqui vão ser os blocos retangulares. Então, para quem não lembra o que é bloco retangular, eu trouxe aqui algumas figuras. Então, como vocês estão vendo, por exemplo, essa caixa aqui de chocolate ou essa caixa de papelão é um tipo de bloco retangular. Normalmente a gente costuma chamar esse tipo de bloco de paralelepípedo, né? Ele tem esse formato retangular. E como vocês podem ver também, esse tipo de bloco ele é bastante comum. É muito fácil encontrar esse tipo de bloco, por exemplo, na nossa casa. Então, como a gente então calcula o volume de um bloco retangular? Como ele é um sólido geométrico, ele tem dimensões, né? Ele tem medidas. E esse tipo de sólido ele vai ter 3 medidas. Todo sólido geométrico geralmente tem 3 medidas. Esse sólido vai ter um comprimento aqui, que eu chamei de a largura, que eu chamei de B, e a altura aqui, C. Então, uma fórmula bem simples, diz que o volume de um bloco retangular é o produto das 3 medidas, né, as 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar o A, que é o comprimento, pelo B, que é a largura, e C, que é a altura. Então, o cálculo do volume se resume nisso. É o produto das 3 medidas aqui do bloco retangular. Então, um exemplo aqui para vocês. Eu não coloquei unidade de medidas, coloquei apenas um número, então é uma unidade qualquer aleatória que eu não defini. Como a gente calcula então o volume desse sólido? Como eu mostrei, é só multiplicar as 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar aqui o comprimento pela largura pela altura. Então, vai ter 7 vezes 3 vezes 5. Quando eu multiplicar isso aqui, eu vou obter 105 unidades de volume, né? Como eu não defini, então eu coloquei unidades de volume. Agora a gente vai poder definir essas unidades de medidas para poder colocar aqui no final do valor. A gente vai especificar isso. Então, antes de falar de medidas de volume, vamos falar as medidas de comprimento, que normalmente você já conhece, né? Eu trouxe algumas delas, que são as que a gente vai utilizar, que é metro, decímetro e centímetro, né? As abreviações delas são essas. E a gente vai utilizar apenas essas 3 porque se a gente falar em medidas de comprimento, tem mais 3, né? Tem o quilômetro, tem o hectômetro e o decâmetro. Mas essas unidades de medidas, elas não são usuais, né? A gente não utiliza quilômetro para medir, por exemplo, alguma coisa dentro de casa, né? Então, para esse tipo de utilização, a gente vai usar apenas um metro, decímetro ou centímetro. E, para poder relembrar também uma curiosidade, para poder transformar de metro para decímetro ou de decímetro para centímetro, eu apenas multiplico por 10. E para voltar de centímetro para decímetro ou centímetro para metro, eu divido por 10. Se eu quiser ir de metro para centímetro, eu multiplico por 10 duas vezes, ou seja, eu multiplico por 100. E para voltar a mesma coisa, só que eu vou dividir. Então eu vou dividir por 10, depois por 10 de novo, ou seja, divido por 100. Então, relembrando as unidades de medida de comprimento, são essas a que a gente vai utilizar. E a partir dessas, vamos tratar as medidas de volume. Então, como a gente tinha o metro, decímetro, centímetro, aqui a gente vai ter o metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico.
E as unidades, aqui a abreviação delas vai ser essa. Eu vou apenas colocar um 3 aqui em cima. E a gente vai poder entender o porquê tem esse 3 também. Outra coisa que é bom lembrar é que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Né? Isso é uma coisa que normalmente a gente vê bem antes. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 0,01 litros. E se eu quiser também converter de metro cúbico para decímetro cúbico, eu apenas multiplico por 1000. Se eu quiser de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 1000 também. E para voltar, como a gente já viu, é só dividir. Então, de centímetro cúbico para decímetro cúbico eu divido por 1000 e da mesma forma de decímetro cúbico para metro cúbico. Então é bem simples para poder transformar. E normalmente, como é com 1000, a gente só vai movimentar a vírgula ou então os zeros, né? Então é bem fácil. Aqui a gente tem um exemplo, tem um bloco retangular, que uma das medidas dele aqui é 4,5 decímetro, que é o comprimento. A largura dele aqui mede 7 decímetros e a altura 3,5 decímetros. Então, como a gente já viu, o cálculo do volume é bem simples. Eu vou apenas multiplicar as três dimensões. Então, o volume vai ser 4,5 vezes 7 vezes 3,5. Como está em decímetro, eu coloco a unidade aqui para vocês entenderem o seguinte. Eu estou multiplicando três dimensões e cada uma delas está em decímetro, certo? Então, eu estou multiplicando esse decímetro aqui, ó, 3 vezes. E quando eu multiplicar 4,5 vezes 7 vezes 3,5, eu vou obter 110,25. E aí vai vir o decímetro cúbico. Eu estou multiplicando aqui 3 medidas aqui, ó, tá o decímetro 3 vezes, então eu vou ter aqui decímetro cúbico. Da mesma forma, quando a gente calcula a área, a gente faz o produto de dois valores, né? Por exemplo, eu tenho um retângulo, eu multiplico a base, uma base pela altura. Então eu vou multiplicar dois valores e se tiver em decímetro, minha resposta vai estar em decímetro ao quadrado, porque eu multipliquei 2. Agora, tratando de volume, a gente vai sempre utilizar esse cúbico aqui, que é o 3. Outro exemplo. Agora a gente está utilizando em metros, né? Então aqui eu tenho o comprimento valendo 4 metros, a largura 6 metros e a altura 4. Também, como é simples, a gente vai apenas multiplicar. Então vai ser 4 vezes 6 vezes 4. 4 vezes 6 vezes 4 vai dar 96. E como aqui eu estou utilizando em metros, minha resposta final tem que estar em metros cúbicos. Tranquilo? O próximo e último exemplo é esse. Eu tenho um bloco aqui que tem um comprimento de 3,5 centímetros, largura de 2 centímetros e altura de 5 centímetros. Então, como eu calculo o volume desse sólido? De novo, eu vou apenas multiplicar, né? Vou multiplicar o 3,5 por 2 e multiplicar o resultado por 5. Então, o volume é isso, 3,5 vezes 2 vezes 5. Quando eu multiplicar aqui, vocês podem estar conferindo, vai dar 35. E como eu estou usando centímetro aqui como unidade de medida, eu vou ter ao final centímetro cúbico. Tranquilo? Olá pessoal, meu nome é Mariana Matos e dando continuidade a essa aula, vamos para o exemplo 3. O William pretende se mudar para outro país e deseja transportar alguns móveis em um container por navio. Ele estipulou que precisa de 35 metros quadrados de volume para conseguir transportar tudo o que deseja. Calcule o volume do container abaixo e informe se será possível transportar os móveis. Então, o que acontece? O William ele decidiu transportar algumas coisas para outro país, mas ele precisa saber se esse container equivale a quanto?
35 metros quadrados. Então, a gente precisa calcular o volume desse container que está nessa imagem aí. A gente vai calcular o volume e vai dizer se dá para o William carregar as coisas que ele quer ou se não dá. Então, vamos lá fazer o cálculo. Nós vemos aí que tem altura, largura e comprimento, né? Então, vamos lá. Qual a altura? 2,5 metros. Qual o comprimento? 6 metros. E qual a largura? 2,5 metros. Então, vamos lá. Volume é igual. Como é mesmo que a gente faz esse cálculo? Simplesmente a gente multiplica as três dimensões, né? Então, volume vezes a altura vezes o comprimento. Nesse caso aí está a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, vamos lá. 2,5 vezes 6 vezes 2,5 metros. E isso resulta em quanto? 37,5 metros cúbicos. Então, pessoal, o William vai conseguir carregar o material que ele precisa nesse container. Ele precisava de quanto? 35. E temos quanto? 37,5 metros cúbicos. Logo, será possível transportar os móveis por este container, né? Por William. Vamos lá para o exemplo 4. A piscina da casa de João tem um formato retangular com 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Qual o volume em litros da piscina de João? Então, primeiro a gente desenha aqui, né? Não é necessário desenhar, mas só para que vocês entendam a representação de uma piscina, nós colocamos aí 5 metros é o quê? O comprimento, 3 metros a largura e 1,5 metro a altura. Então, vamos lá, como é que faríamos esse cálculo? Simplesmente multiplicaríamos as três dimensões. Então, 5, que é o comprimento, vezes 3, que é a largura, vezes 1,5 metro, que é a altura. E resultaria em quanto? O volume é igual a 22,5 metros cúbicos. E a gente precisa lembrar o quê? Da relação de transformar metros cúbicos para litros. Então, vamos lá. 1 metro cúbico equivale ao quê? 1.000 litros. Então, 22,5 equivale a quanto? Então, nós temos que o volume em litro vai ser igual a quem? 22,5 vezes 1.000. Nós teremos um resultado de 22.500 litros, certo, pessoal? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, na Residência Pedagógica, e continue acompanhando as nossas aulas. Até a próxima aula, pessoal!